A graça e a paz, meus irmãos. Uma alegria estar novamente aqui. Eu acho que eu vim em agosto, se eu não estou enganado, né, Décio? E nas férias do pastor Jornal pediu para vir falar para vocês. Meus queridos, abram Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Os versículos são 18, do 16 até o 22. Diz assim o texto: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Nós vamos nos atentar, meus irmãos, hoje em um pequeno trecho que é do versículo 18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e para pôr em liberdade os oprimidos. É sobre essa pequena parte desse trecho que a gente vai se atentar e tentar entender o que é uma mensagem de boas novas com justiça e libertação. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe em paz e em segurança para esse lugar, para nós podermos estarmos juntos aqui orando e te adorando. E que agora, Senhor, nossos olhos e nossas mentes, nossos ouvidos estejam abertos e bem atentos para ouvir a Tua palavra, e que eu fale aquilo que seja possível as pessoas compreenderem, e que as pessoas compreendam, porque o Teu Espírito é quem dá discernimento. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Amém. Então, meus queridos, Jesus é um chamado para a libertação, para a liberdade e a justiça. Então vejam só, no início do ministério público, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, como a gente viu aqui no texto, e foi-lhe dado o livro de Isaías. E ele leu a passagem que hoje a gente identifica como Isaías 61, 1 e 2, que é exatamente o que está escrito no versículo 18 e 19. Quando Jesus lê esse trecho, ele diz aqui, né? Então passou-lhe Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, o que está no versículo 21. Ou seja, nele se cumpria a profecia de proclamar a verdadeira libertação aos cativos e oprimidos, e o objetivo dessa libertação era a restauração da comunhão perdida com Deus. Então hoje eu convido vocês a refletirem sobre o que significa ser verdadeiramente livre. Será que estamos prontos para entender que a verdadeira liberdade e a libertação que Jesus nos oferece, ela é plena? Esta não é uma liberdade apenas das opressões desse mundo, mas também é. Mas, acima de tudo, ela é uma liberdade, uma libertação para restaurar a nossa comunhão com Deus e mudar a nossa vida para sempre, desde este mundo até a eternidade. Então a gente vai tentar entender essa noite o que é viver essa liberdade. Então vejam só, começamos rememorando o que aconteceu no Éden, para poder entender isso que Jesus falou. Desde a queda do Éden, conforme está no capítulo 3 de Gênesis, a humanidade vive sobre o quê? As consequências do pecado. Quando o primeiro casal desobedeceu a ordem de Deus, eles buscaram adquirir o quê? O conhecimento do bem e do mal. Na hora que eles fazem isso, porque eles foram e comeram do fruto daquela árvore que dizia que era a árvore do bem e do mal. Então, quando eles comem, há uma ruptura dessa comunhão com Deus.
Não uma separação, porque às vezes as pessoas dizem, o homem está separado de Deus. Não, o homem não está separado. O homem não está em comunhão com Deus, porque Deus está em todo lugar. Nós podemos ir para o Monte Everest e ele vai estar lá. Se nós formos ao mais profundo do mar, ele também vai estar lá. Em qualquer lugar Deus vai estar, dentro da criação. Então, houve essa ruptura. Então, foi instaurado o que a partir daquele momento? A escravidão ao pecado e à morte espiritual. Então, todos os homens tornaram-se escravos do pecado e estavam agora destituídos à morte espiritual. Jesus mesmo, em João, no capítulo 8, versículo 34 e 35, ele diz que a humanidade, desde o começo, tornou-se escrava do pecado. Ele diz assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo isso acontece por quê? Porque o homem optou determinar por conta própria o que é o bem, o que é o mal, o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Essa escolha que o homem tomou, essa opção por não ter Deus como referência moral e ética, levou o homem a decidir por conta própria sobre vários assuntos, sobre comportamento, maneira de agir, atos, ações, sobre normas, sobre regras, sobre critérios, sobre o que é considerado adequado ou inadequado. E essas escolhas geraram o quê? Escravidão. Escravidão ao pecado. E nisso surge um ciclo destrutivo, por conta da rebeldia, da autossuficiência, do orgulho, da soberba, da culpa, da vergonha, do medo, da desesperança, da destruição. E tudo isso levou o homem a separar-se de Deus, ou seja, da comunhão de Deus com Deus, e também se afastar de algo que a gente poucas vezes, e fala muito poucas vezes, é sobre a verdadeira justiça. E por conta de se afastar da verdadeira justiça, nós vemos tantas injustiças acontecendo no mundo. Se eu fosse perguntar e pedir que alguém levantasse a mão aqui, todo mundo um dia já passou por uma situação de injustiça. Então, o pecado impôs à humanidade o que é um fardo pesado e difícil de carregar. Mas Jesus vem e rompe com esse cativeiro e oferece a liberdade, porque ele diz, eu vim proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, a gente precisa primeiro compreender esse impacto dessa queda no Éden, para que a gente perceba a gravidade da nossa condição. Nós éramos escravos. Hoje, aqueles que aceitaram a Cristo deixaram de ser escravos do pecado. Agora nós somos amigos e filhos do Pai. Porém, o plano de Deus para a humanidade foi o quê? A restauração. E essa restauração é o reflexo da justiça de Deus. E essa justiça de Deus vai ser a chave para a gente entender esse texto sobre liberdade. A justiça de Deus, ela é apresentada tanto na queda quanto na redenção. E envolve princípios que refletem o caráter de Deus. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Em Gênesis 3, a gente vê alguns princípios da justiça de Deus. E eu vou chamar a atenção de um que a gente usa no direito. Quem é advogado aqui conhece esse princípio, ou, se não é, vai conhecer agora. Chamado princípio da individualização da pena. Ou seja, cada um tem a pena de acordo com o ato que cometeu. E Deus estabeleceu isso lá no Éden. O que é que ele fez? Ele fez uma sentença para Adão, uma sentença para Eva e outra para Satanás, para a serpente. Cada um teve uma sentença diferente. E cada um foi proporcional ao seu ato. Ou seja, esse foi um ato da justiça retributiva de Deus. Ou punitiva, a gente pode também pensar assim. Responsabilizando cada um individualmente. No entanto, na mesma sentença que Deus pune, ele também coloca lá a justiça misericordiosa dele em ação. Porque vejam bem, o primeiro casal sabia que se comesse daquele fruto, morreria. A serpente disse, não, você não vai morrer. Não é bem assim. E aí foram e comeram. No primeiro momento, olharam para si, estavam nus,
e depois descobriram que começaram a perceber coisas que eles não percebiam antes. Eu imagino a sensação de você estar começando a perceber e ver algo que você não via. Então, a curiosidade aumentou muito. E quando Deus vem procurar, ele descobre que estão nus e sentem vergonha. Tem um sentimento que antes eles não tinham. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, e aplicando a justiça misericordiosa, não destruiu imediatamente o primeiro casal. Permitiu até que eles vivessem fora do Éden. Dando a oportunidade de quê? De recuperar-se. De tentar restaurar. Mas Deus fez o quê? Disse, olha, eu vou enviar alguém que vai restaurar essa comunhão que foi quebrada. Está em ação aí a justiça misericordiosa de Deus. Quando a gente olha para o que Deus fez e falou, também nós vemos em ação a justiça redentora, aquela que busca restaurar a vida e dar comunhão e tornar possível esse contato que nós temos com o Pai. Vários aqui oraram e a gente não precisou de fazer nenhum sacrifício para isso. A gente apenas fechamos os olhos, oramos e fizemos exatamente o que Jesus disse. Olha, tudo que você pedir ao Pai, peça em meu nome e você vai ter acesso direto com Ele. Eu não orei em meu nome, Décio não orou o nome dele, porque não tem força nenhuma para acessar a Deus, acessar o Pai. Mas com o nome de Jesus, nós temos. Então, o plano da redenção anunciado em Gênesis 3,15, revela que a promessa do Salvador iria fazer o quê? Da semente da mulher esmagar a cabeça da serpente. Então, esse é um princípio de redenção. Então, trouxe assim para o homem a esperança de que a justiça de Deus não só pune, mas ela também restaura e liberta. Quando a gente percebe que mesmo após a queda, Deus ofereceu à humanidade uma oportunidade de recuperação, a gente começa a ver como a justiça de Deus trabalha. A graça, a misericórdia, a compaixão, a oportunidade de tentar recuperar, mesmo depois de errar. Mesmo assim, com todo o sacrifício que Jesus fez, Ele não só Ele apaga os nossos pecados, mas também Ele nos restaura. Ele restaurou-nos a condição inicial de comunhão, porque, como o primeiro casal, nós temos acesso direto a Deus. E agora a gente não precisa esperar chegar o cair da tarde para conversar com Ele, a gente conversa a qualquer hora. Mas veja só, essa libertação que Jesus trouxe é mais do que uma simples redenção de um castigo. A restauração teve como objetivo restabelecer essa comunhão. É tanto que Jesus afirma em João 8,6, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação em Cristo não apenas redime o pecador, mas também apresenta uma justiça de Deus ancorada ou fixada na graça. A gente não percebe, mas a justiça de Deus se manifesta de várias formas. Ela se manifesta como redentora, como retributiva, como punitiva, como restauradora, como pacificadora, como relacional, como transformadora. Ou seja, é por meio dessa justiça que Jesus restaurou a nossa comunhão. Por isso que ele diz, eu vim proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, como? Através dessa justiça. Então, quando a gente lê Lucas e vê Jesus descrevendo a sua missão, essa missão de libertação é inseparável da justiça do reino de Deus. Então, ele veio proclamar libertação aos cativos. Na verdade, se a gente pudesse traduzir de outra forma, a gente poderia dizer libertação espiritual do pecado. E restaurar a comunhão com Deus. Agora, como essa justiça, como nós podemos viver essa justiça que vai além de cumprir regras? Porque, por exemplo, quando a gente sai aqui, quem está de carro, e encontra o primeiro sinal ali, ele fica vermelho, o que é que a gente faz? Para o carro. Cumprindo o quê? Uma regra. Cumpre uma regra. Mas na frente tem lá, lombada eletrônica, a gente cumpre outra regra, diminui a velocidade. Quando o sinal está verde, a gente não para, a gente segue, a gente está cumprindo uma regra. E assim por diante. Ou seja, no Sermão do Monte, quando a gente olha Jesus falando sobre
a justiça do reino de Deus, a gente vê que Jesus não quer que a gente viva cumprindo regras. Ele quer que a gente compreenda que é possível viver a justiça do reino sem cumprir regras. Quando a gente chega em Mateus capítulo 5, no versículo 13, ele fala dos pobres de espírito. Por que a pessoa é pobre de espírito? Porque ela entende a sua dependência de Deus e assim ela herda o reino dos céus. Quem entra em ação aqui? A justiça redentora, a justiça que redime. Mais à frente, no próximo versículo, aqueles que choram por reconhecer o pecado e a separação, recebem conforto. O texto diz que serão consolados, haverá consolo. Ou seja, mostrando que Deus está perto de quem? Dos quebrantados. Essa é uma justiça que busca restaurar. Quando você vai no versículo 5, os mansos herdam a terra e vão herdar sem violência e sem guerras. Por quê? Porque eles vão começar a atuar com a justiça pacificadora que o próprio Jesus vem trazer. Jesus disse assim: vocês vão conhecer a minha paz, mas a paz que eu dou, o mundo não pode dar. Porque a paz que o mundo dá é mais ou menos assim. Eu já fui militar e a gente faz o quê? A gente faz treinamento militar o tempo todo, se preparando para quê? Para a guerra. Aí a ideia é o seguinte: vamos treinar, vamos manter um exército forte para que a gente possa ter paz. Ou seja, prepara-se para a guerra porque o inimigo vê que você é mais forte, aí diz: olha, eu não vou atacar você, porque é mais forte. Então aí não vai ter guerra, então não tendo guerra tem paz. A paz que Jesus oferece vai além dos conflitos. Então, Jesus chega e diz assim: se você tem fome e sede de justiça, ou seja, se você tem essa sede por essa justiça que ele fala, que ela transforma, que ela redime, que ela restaura, que ela pacifica, que ela ajuda no relacionamento, você vai ser saciado. Por quê? Porque ele vai colocar para você a justiça transformadora. Se você tem fome e sede de justiça, você primeiro tem que transformar o coração para que essa justiça possa ser implantada. Ele segue mais adiante e diz: olha, os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Por que eles vão alcançar misericórdia? Porque eles vão entender, depois de todos esses passos que eles caminharam, que eles têm que agir com compaixão e misericórdia. E eles vão entender que eu tenho que tratar o outro da mesma forma que Deus me tratou. Se Deus me tratou com graça e misericórdia, eu tenho que tratar os outros com graça e misericórdia. Eu não posso exercer, por exemplo, a vingança. A gente vê Paulo falando isso lá em Romanos. Não paguei o mal com o mal, ou seja, não faça a vingança. Quando você não faz a vingança e não se vinga, começa a pagar o bem, é porque você teve o quê? Uma transformação em você. Porque o pecado impulsiona você a fazer o quê? A vingança. Então, os misericordiosos vão alcançar misericórdia porque eles vão querer que essa justiça misericordiosa esteja em ação. Aí chega aos pacificadores no versículo 9, e Jesus diz: vocês serão chamados filhos de Deus, porque vocês vão dar ênfase ao valor da paz do reino neste mundo. Só quem conhece a justiça do reino pode ser pacificador. Pode ser aquele que traz harmonia no lugar. Pode ser aquela pessoa conciliadora. Pode ser aquela pessoa que media os conflitos e todos saem satisfeitos com a mediação que ela fez. Então, ao mostrar essa fidelidade a Deus, mesmo em meio a tantas tentações e adversidades que a gente vive, nós teremos uma recompensa eterna. Mas o interessante é que Jesus, no finalzinho dos primeiros 8, 9 capítulos, ele diz que a gente vai ser perseguido por conta dessa justiça. Ele vem libertar a gente do pecado, mas quando a gente volta-se para ele e começa a seguir os mesmos passos, a gente vai ser perseguido. Mas por que a gente vai ser perseguido? Porque os valores do reino estão em oposição aos valores do mundo, aos valores do pecado, aos valores das trevas. Por isso seremos perseguidos por conta dessa justiça. Mas mesmo assim, Jesus diz: olha, vocês serão considerados cidadão do reino dos céus. E quando você é considerado cidadão do reino dos céus, essa é a expressão máxima da justiça.
Lembram quando Paulo diz assim, olha, acabei a carreira e guardei a fé? Paulo tinha consciência exatamente que ele estava no ápice disso aqui que Jesus falou no Sermão do Monte. Ele entendeu que ele chegou no momento em que ele conseguiu cumprir todas essas etapas e agora a plena justiça estava sendo colocada. Agora, como isso é possível, meus irmãos? Primeiro, cada um de nós temos que construir uma vida que reflete essa libertação em Cristo. Quando ele diz assim que enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Quando a gente é liberto e a gente começa a seguir esses princípios, humildade, mansidão, pureza de coração, paz, buscar conciliar, tentar implantar a justiça como misericórdia. Muitas vezes o irmão magoa o outro, causa um prejuízo. Qual é o desejo que vem no coração? Você não fala, mas o seu coração diz assim, a hora da vingança é agora. E a justiça misericordiosa não exerce a vingança. Ela exerce o perdão. E quando você faz isso, você evita um problema maior. Pensa bem, você vai se vingar. Até a própria ciência mostra que o ciclo de violência começa assim. É uma vingança após outra vingança. Um se vinga de outro, aí ele volta para se vingar do outro. E fica esse ciclo de vingança o tempo todo. E Jesus compreendeu tanto bem isso quanto Paulo, que Jesus diz, olha, é melhor você pacificar. É melhor você perder. É como Paulo diz, olha, não vá para a justiça contra o seu irmão. É melhor você perder, porque o escândalo que você vai proporcionar é tamanho que você está colocando o evangelho na boca das pessoas de forma negativa. Então ele diz assim, que a gente tem que expressar os frutos do Espírito Santo para viver essa plena comunhão com a justiça. Sabendo que essa perseguição vai ser natural, porque os valores do mundo são opostos aos valores do reino. Agora me diga uma coisa, me respondam mentalmente. Que resultado a gente vai colher se nós aplicarmos essa justiça do reino todo santo dia na nossa vida? Paulo nos lembra um texto em Romanos 6,18, que diz o seguinte, que ao sermos libertos do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. Então essa mudança nos capacita a viver de maneira justa, como Jesus ensinou. Não se trata de seguir uma regra, mas na verdade, e nem buscar ser justo por obrigação. Se trata, na verdade, de viver uma vida de amor e compaixão, demonstrando essa verdadeira justiça que Jesus praticou. E você vê aqueles exemplos que eu coloquei com relação ao Sermão do Monte. O primeiro caminho para começar essa caminhada é ter humildade espiritual de reconhecer, eu sem Deus não consigo fazer. E isso vai de encontro aqui, fato, aquela ideia da autossuficiência que o pecado nos leva a sentir, de que eu sou autossuficiente, eu não preciso do outro. Então, ao fim a gente conclui, meus irmãos, que cumprir esse chamado de Deus não é um fardo pesado para carregar. Porque a gente vai sentir o prazer de repetir exatamente aquilo que Jesus disse, olha, você vai conseguir fazer coisas maiores do que eu. Às vezes as pessoas dizem, mas como é que a gente vai conseguir fazer algo maior do que Jesus? Nesse momento agora, eu estou conseguindo fazer algo mais do que Jesus. Não é que eu sou melhor do que Ele, mas eu estou com um microfone, eu tenho internet jogando essa mensagem para todo mundo. E Jesus estava só na Galileia falando para um pouco punhado de pessoas. E às vezes a gente acha que quando Jesus diz isso, é que a gente vai suplantar os milagres que Ele fez. Não, a gente vai poder expandir mais o avanço do Evangelho. Paulo fez mais do que Jesus, porque Paulo saiu da Galileia, saiu da Judéia e foi pregar para os gentios. Então, quando a gente vai olhar para Mateus 25, nos versículos 31 até 46, Jesus diz que aqueles que praticam a sua justiça, eles fazem como? Alimentando os famintos e vestindo os nus. A igreja aqui, né, sempre faz trabalho social, né? A igreja Batista de Beberibe é muito conhecida pelo trabalho social.
Eu já vi até reportagem na TV, trabalhando até com os venezuelanos aqui, uma época. Então, está cumprindo esse ministério de Jesus. Está fazendo a implantação dessa justiça. Então, essa libertação que Jesus nos traz, meus irmãos, ela se manifesta em ações concretas, de amor e justiça. Ou seja, essa libertação vai se refletir na transformação que Jesus fez dentro de cada um de nós. Porque a verdadeira revolução, aqui para nós, é aquela que acontece de dentro para fora. É aquela que muda o meu interior. É aquela que quando Jesus diz assim, olha, não pague o mal com o mal. E você olha assim e diz, engraçado, se fosse há 10 anos atrás, fosse há 15 anos atrás, quando eu não seguia Jesus, eu não ia fazer desse jeito. Eu acho que eu mudei mesmo. Aliás, eu acho que Jesus me transformou mesmo. Não é? Então, à medida que a gente vai praticando, essa transformação vai se tornando visível para o mundo. Mas, meus irmãos, essa missão de libertação por meio de Jesus, para ela se concretizar, a gente precisa colocar essa justiça do reino em prática diariamente. Não pode ser em um evento ou outro. Ela busca restaurar o que? As pessoas. Quando Jesus diz que veio libertar, ele veio libertar para, utilizando-se da justiça redentora, redimir o homem. Em redimindo o homem, ele restaura o homem. E nós estamos num processo de restauração contínua, né? Cada um aqui sabe o seu caminho. Cada um sabe como era 10 anos atrás. Eu sempre comento com meus irmãos lá na minha igreja, olha, o evangelho é assim. Todo dia que eu olho para trás, eu tenho que estar melhor do que ontem. Eu olho e digo, eu estou melhor do que eu era ontem. Semana que vem eu tenho que estar melhor do que hoje. Daqui a um ano eu tenho que estar melhor do que eu era agora. Quando for daqui a 10 anos, eu tenho que estar totalmente diferente do que eu sou hoje. E essa é a caminhada nessa justiça. Mas eu vou trazer um exemplo bíblico para vocês, para a gente ver como essa justiça se manifesta na transformação e na vida das pessoas. A gente viu que a justiça é redentora, é pacificadora, ela é transformadora, ela afeta os relacionamentos, ela afeta o nosso comportamento, nossas ações, nossa forma de pensar. Mas vamos analisar uma história que todo mundo conhece. E eu tentei trazer uma história que todo mundo conhecesse, para que na hora que eu falasse as pessoas fizessem logo a imagem na sua cabeça. Todos conhecem a história da mulher que foi flagrada em adultério. Está lá em João 8, de 1 até 11. Os líderes religiosos e as pessoas, a turba, né, aquela quantidade enorme de gente, principalmente de homens, trouxeram a mulher para Jesus, esperando que Jesus condenasse baseado na lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia que tinha flagrou em adultério, tinha que apedrejar, tinha que matar, né? Só que era homem e mulher, eram os dois. Aí, Jesus, ao invés de concentrar-se na vingança, ele diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E aí o que foi que aconteceu? Um por um foram saindo as pessoas, dos mais velhos aos mais novos. Porque os mais velhos primeiro, porque é o que tinha de pecado mais velho, não é brincadeira. Era uma vida de pecado, né, dessa, a gente pode dizer assim, né? Depois que todos foram embora, foi o que Jesus fez. Declarou exatamente assim, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Como é que Jesus mostrou essa justiça aqui nesse caso? Primeiro, a justiça de Jesus liberta e restaura. Jesus não condena a mulher, mas liberta ela e convida para uma vida nova. Então, quando ele diz aqui, trouxe libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, é exatamente fazer isso. Ela vivia oprimida por essa, e cativa, né, no adultério, em relações sexuais ilícitas, e Jesus diz, olha, eu não condeno você. Eu entendo por que você faz isso. Você está escravizada pelo pecado. O que é que eu quero fazer? Dar uma vida nova para você, restaurando a sua dignidade. Segunda coisa, a justiça de Deus, ela transforma e pacifica o homem. Um exemplo de pacificação foi Paulo. O homem era perseguidor,
Todo mundo tinha medo de Paulo, e o Paulo, onde chegava, ele matou pessoas, matou muitos cristãos, perseguiu muitos cristãos. E depois Paulo passou a ser perseguido. Paulo quase morre várias vezes. E aqui nesse caso, Jesus pega essa situação que era muito tensa e transformou num ambiente de quê? De reflexão, que mostrou para a mulher, olha, tem alguém que te condenou? Não, eu também não te condeno. Então já levou a mulher a refletir. Poxa, o que foi que aconteceu aqui? Segundo, o momento que era de crise e provavelmente de morte, porque cheirava a morte aquele ambiente, Jesus transformou num ambiente de paz. Ou seja, mudou o coração dos acusadores. Jesus, com uma palavra, mudou o coração dos acusadores. Os acusadores não acusavam a mulher, agora se acusavam. Terceiro ponto é que a justiça de Deus, ela acolhe as pessoas e ela é imparcial. Ou seja, Jesus não faz acepção de pessoas. Nesse caso da mulher, que não era nem considerada como um ser humano, como a gente tem o conceito ocidental hoje, as mulheres eram consideradas um patrimônio. Era o homem, aí é tanto que a gente vê os textos dizendo, o homem, sua mulher, seus filhos, seus animais, sua tenda, seu campo, era tudo considerado o quê? Patrimônio. E Jesus faz o quê? Transforma essa situação. Ele acolhe a mulher com amor e mostra que todos merecem ser tratados com dignidade. Quarto ponto, a manifestação do amor ao próximo. Jesus demonstra um amor não para condenar. Ele demonstra amor e não condena. Mas ele guia a mulher para quê? Para um outro caminho. Diz, olha, agora você tem outro caminho a trilhar. Você tem que mudar. É aí que entra essa justiça transformadora. E ao mesmo tempo elas estão trabalhando juntas. Redime o homem, restaura o homem e vai transformando o homem, depois vai modificando, vai trazendo compaixão, dignidade, e você começa a ser outra pessoa. Aqueles irmãos que se viram ou prestaram atenção, uma vez saiu no Fantástico, uma moça que vivia na Cracolândia, em São Paulo, hoje ela é missionária batista, lá no Rio. Ela era chamada Bruxa da Cracolândia. Se você colocar a foto dela, na época que ela estava, na Cracolândia, ela hoje, você não diz que é a mesma pessoa. Ou seja, o Evangelho entrou, Jesus entrou naquela vida e restaurou a dignidade daquela mulher. Por conta do amor. Quinto ponto, a justiça de Deus, ela é soberana sobre o mundo. A resposta de Jesus, meus irmãos, ele equilibrou ali, misericórdia com verdade. Porque Jesus restaura a situação, olha, tudo bem, ela está errada, está. Jesus não disse que ela não tinha feito nada demais. Não, ela está errada. Agora, quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, ninguém aqui está em condições de julgar ninguém, nem condenar ninguém. Então, essa justiça soberana de Deus, ela julga as pessoas como? Com compaixão e com honestidade, com justeza. Qual é a missão, meus irmãos, então, depois que a gente escuta o que a gente escutou hoje? A nossa missão é mostrar essa libertação de Jesus. Da mesma forma que Jesus anunciou a sua missão de libertar, quando ele diz assim que enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, nós estamos sendo chamados também para isso, para proclamar essa libertação, para pôr em liberdade os oprimidos através da mensagem do Evangelho. Nós somos desafiados a viver e proclamar essa justiça que liberta e restaura. Sabe como é que as pessoas vão ver Deus no mundo? Pelo nosso testemunho. Eu levei anos para entender isso. As pessoas falam, o importante é ter testemunho. Mas por que testemunho? É porque não adianta palavras sem ação. Jesus tinha as duas coisas. Ele tinha a palavra e a ação. Quando você vai lendo os evangelhos, você vai vendo a postura de Jesus em cada situação, e às vezes eu fico surpreso, rapaz, como é que Jesus conseguiu sair disso aqui?
Porque você lê o texto e para assim, meu Deus, o que solução eu daria aqui? Eu tentaria argumentar assim, dessa forma, dessa outra, dessa... E eu não conseguiria argumentar dessa forma que Jesus argumentou. Um exemplo interessante é quando ele está diante de Pilatos. Você é rei? Tu o dizes. Quando ele lançou essa pergunta para Pilatos, Pilatos teve que pensar, peraí, se eu estou dizendo... Não, se eu disser que ele é, eu já arrumo um problema com os judeus. Se eu disser que ele não é, eu também estou arrumando problema com outras pessoas. Então ele ficou num checkmate, como a gente diz no xadrez. Então só Jesus para lançar essas. A outra é aquela moeda, que o pessoal chega com a moeda, e aí essa moeda? Você olha para a moeda e vai dizer o quê? Não, tem que pagar o tributo. Mas se pagar o tributo, ele era a favor de Roma, aí os judeus se levantariam contra. Se ele dissesse que era contra, Roma se levantaria e dizia, você é subordinado, vai ser morto. Ele disse, o que é que tem na moeda? É esfinge do rei, do imperador. Então dá a César o que é de César. E agora? Você sai com respostas que o senso comum não daria. Então, é o testemunho que fala mais alto. O reino de Deus é o reino de justiça, em que a verdadeira liberdade em Cristo nos capacita a viver essa justiça com fé e amor. E a gente não pode esquecer, meus irmãos, essa é uma justiça onde Deus é o juiz soberano. Ele só faz julgamento justo. Muitas vezes dessa a gente está sendo julgado diante de Deus, e a gente sente que Deus está punindo a gente. Rapaz, eu fiz algo errado, Deus está punindo, só pode ser. Mas a gente tem que entender o seguinte, é fazer exatamente como Davi disse, olha, você quer o quê? Cair na mão dos inimigos ou na mão de Deus? Não, eu quero cair na mão de Deus, porque eu sei que Ele vai julgar de forma justa. Vai ser duro, vai ser difícil? Vai, mas Ele vai julgar de forma justa. É melhor não cair na mão dos homens, né? Então, por quê? Porque a justiça de Deus tem misericórdia, compaixão, tem paz, tem amor, tem verdade, tem graça e tem honestidade. Amém? Que a gente possa viver essa missão de libertar as pessoas por meio do Evangelho. Amém? Deixa eu ver, minha hora dessa já está bem avançada, não é assim? Então eu vou... Tem mais algum aviso? Algo? Não? André? Quer dar o aviso e depois eu dou a bênção? Agora, já que você está aqui, antes da bênção, você vai orar pela mensagem. Tá certo. Então, vamos orar pedindo que Deus possa colocar no nosso coração essa mensagem que foi dita aqui, que a gente possa entender a justiça de Deus e viver de acordo com ela, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem que foi dada aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu falasses tremendamente ao nosso coração, ó Pai. Nós entendemos que a Tua justiça, muitas vezes, ela não bate com aquilo que nós humanos queremos, ó Pai, ou entendemos como justiça, mas nós sabemos que Tua justiça é soberana, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer nessa noite entender, Pai, que aquilo que Tu fazes é bom, é perfeito, é agradável. Obrigado, Senhor, por saber que o Teu amor é soberano e Ele cobre todos os nossos pecados, ó Pai. Senhor, manifesta a Tua graça continuamente em nossa vida, Senhor. Nos acompanha, Pai, durante todos os dias dessa semana. E que a palavra de hoje ela não fique restrita a esse momento, ó Pai. Que a gente possa pegar essa mensagem e mastigar ela durante toda a semana, levar para a nossa casa e compartilhar com mais uma pessoa, ó Pai. Afinal, o nosso testemunho é muito importante para a propagação do Evangelho, ó Pai. Continua conosco, é isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só fazer aquela pergunta. Foi bênção para vocês? Foi bênção para vocês também. Amém. Pronto. Pastor Juvenal está vendo? E se eu não falar essa frase, ele fica triste comigo.